lá, partindo aqui para mais um vídeo. E agora, né, eu gostaria de estar falando com vocês aqui, né, apresentando o que poderia ser divisão de planos, né, e como isso funciona, como a gente poderia estar aplicando essa ideia de divisão de planos nos nossos trabalhos, né, dos nossos próximos estudos. E para estar ajudando a estar explicando isso para vocês, né, eu estou aqui com esse tabuleiro de dama ou de xadrez, ou talvez um piso xadrez aqui para poder fazer essa explicação para vocês. E o que acontece, né? Esse piso, esse tabuleiro, ele está em uma perspectiva, né? A gente pode ilustrar isso melhor posicionando ali a nossa linha do horizonte, traçando, né, um ponto de fuga. O tabuleiro está na perspectiva de um ponto, e a gente pode também estar colocando aqui, né, umas linhas horizontais, né, a gente poder conseguir separar os quadradinhos, né, tanto os brancos quanto os pretos do nosso tabuleiro. Só que aí que está a sacada da divisão de planos. Por quê? A gente tem um tabuleiro, está na perspectiva de um ponto, até aí de boa, mas se eu falar para você que esse quadradinho aqui, ó, que está aqui bem próximo do ponto de fuga, ele tem o mesmo tamanho que esse quadradinho que a gente está vendo no primeiro plano. Pô, como assim? É exatamente isso, eles têm o mesmo tamanho. E é aí que tá. Eu poderia estar simplesmente fazendo esse tabuleiro aqui, né, fazendo a linha do horizonte, colocando o ponto de fuga, traçando as linhas guias. Só que eu tenho que colocar nessas linhas aqui em horizontal, ver que elas vão se aproximando, mas eu tenho que acertar o tamanho, né? Não posso simplesmente ir jogando no olho, né? Senão eu não vou ter essa ideia de que realmente esses quadrados aqui eles têm realmente o mesmo tamanho, né? Simplesmente ele só está em perspectiva. E como é que a gente pode estar dividindo esses planos e acertando o tamanho, né, exato de cada quadradinho? Primeira coisa que a gente tem que fazer é separar aqui um quadrado. Quadradinho separado, a gente precisa encontrar o meio dele. Então, o meio aqui do quadrado facilmente a gente pode encontrar fazendo aqui, né, buscando aqui mais uma linha guia, né? Mas para acertar essa linha guia certinha aqui no quadrado, basta a gente também fazer um X. Você faz um X no quadrado, logo você encontra o meio dele. E assim, traçando o meio, agora a gente tem a chance de encontrar um próximo quadrado e estabelecer o mesmo tamanho do que está aqui embaixo, né, do que está em primeiro plano. Então agora, se a gente faz um X, traçando aqui, ó, no meio do primeiro quadrado aqui que a gente achou, bem aqui na quina dele, o X ele começa aqui na pontinha, ele vai passando, bate aqui, se encontra aqui bem no meio dele, aqui bem no canto dele do final, e vai até um outro ponto. Assim, se a gente fecha aqui, a gente encontra certinho o próximo quadrado, né? O segundo quadrado. E esse aqui, que aparentemente, ao olho nu, ele é menor que o que está em primeiro plano, na verdade, eles têm o mesmo tamanho. E assim, a gente vai indo e estabelecendo o próximo quadrado e o próximo quadrado, e tendo essa medida aqui, né? Depois a gente encontra aqui o próximo, aí sim a gente pode estar usando essa base para estar traçando a linha horizontal. Ou seja, o próximo eu faria um X aqui numa ponta até a outra, pegaria aqui de uma ponta até a outra e encontrar aqui, ó, o final aqui do próximo quadrado e usar isso aqui como base para poder estar traçando a próxima linha horizontal. Isso a gente pode estar fazendo, né, tanto em pé quanto deitado. Assim a gente consegue fechar o tabuleiro. Beleza, então, vamos entender aqui na prática como funciona a divisão de planos. Vou fazer aqui um exemplo ainda um pouquinho mais simples, mas vai ajudar a reforçar o que eu acabei de falar para vocês. Então, primeiro aqui, ó, fiz um quadrado. Então a ideia, né, é que agora eu tenho que colocar um quadrado, né, resolver um quadrado do mesmo tamanho desse aqui do lado. Tá, mas pera aí, você está no Photoshop. Sim, né? Facilmente eu posso dar aqui um Ctrl J, duplicando esse quadrado aqui e arrastando ele para o lado. Mas aí não teria graça. E também a divisão de plano é importante a gente entender e usar ela de maneira adequada para outros tipos de exercícios.
Já já eu vou dar um outro exemplo para vocês. Mas vamos dividir esse quadrado aqui primeiro e colocar um quadradinho aqui do lado. Então, primeiro eu tenho que fazer um X. Show. Fiz uma linha, ainda não é o X. Fiz outra linha e encontrei o X. A gente tendo feito um X aqui, conseguimos encontrar então o meio do quadrado. Primeiro ponto aqui é encontrar o meio do quadradinho certinho. E tcharam, meio do quadrado localizado, graças ao X aqui nele. Agora eu tenho que colocar um quadrado desse aqui, do mesmo tamanho aqui do outro lado. Uma vez a gente tem encontrado o meio, é fácil. É só a gente vir aqui no cantinho e tem que passar por aqui e ao infinito e além. Show! Deixa eu só subir aqui um pouquinho mais. Aqui não. Talvez aqui. Pronto. E fazendo isso aqui, praticamente eu já encontrei aqui um novo quadrado. Basta eu seguir isso aqui como orientação, traçar uma linha aqui e ó, cheguei no limite, eu desço aqui, eu fecho esse quadrado aqui, ó. Então vamos lá, se eu quiser colocar um outro quadrado aqui do outro lado, como eu já encontrei o meio, eu não preciso estar fazendo um X aqui, né? É só eu estar usando essa linha aqui como orientação. E tá aí o meio. E aí do mesmo jeito que a gente fez no primeiro quadrado, eu venho aqui no cantinho desse aqui, tem que passar aqui e ir para o infinito lá. E tcharam, encontramos mais um quadrado. Mas aí, professor, como é que eu vou usar isso aí nos meus estudos? Então, beleza. Posicionei aqui uma referência, talvez um pouquinho mais simples, esse óculos aqui. Então vamos ver aqui como é que a gente pode estar utilizando a divisão de planos. Primeiro, né, a gente está colocando ele em perspectiva, a gente pode estar resolvendo ele aqui com um simples retângulo. Só que, como é que a gente vai estabelecer o tamanho das lentes da perspectiva, né? Colocar elas com o mesmo tamanho, lado a lado, né? Para que uma não fique uma grande ou uma outra pequena demais. É aí que tá, ó. A gente pode estar dividindo aqui, por exemplo, uma lente com um quadrado, mais ou menos. E aqui, talvez não a lente, né? Mas sim a proporção toda aqui do óculos. Então a gente faz um X, encontra o meio dele, encontramos um meio, a gente traça uma linha, tem que bater ali na quina ali, ó, entre um ponto e o outro, e com isso a gente encontrou o segundo quadrado. Então a gente percebe aqui que o nosso óculos aqui, né, ele por completo, ele dá mais ou menos um quadrado, dois quadrados e um tanto. Então dá dois quadrados aqui e um pedaço, fazendo essa divisão. Aí a gente tem uma proporção, né, uma medida um pouquinho mais precisa do que a gente pode estar conseguindo fazer para posicionar o nosso óculos aqui numa perspectiva. Mas aí também há um outro jeito que a gente pode estar pensando, né? Vou colocar isso aqui no cantinho. A gente pode estar fazendo também da seguinte maneira, talvez um jeitinho aqui um pouquinho mais simples. Ao invés de dividir com dois quadrados em um tanto, a gente pode estar dividindo aqui metade desse óculos com um retângulo. E a ideia é que fazendo a divisão de planos, a gente consiga colocar um outro retângulo do mesmo tamanho do outro lado. Então vamos fazer um X aqui, encontrar o meio. E agora a gente tem que estabelecer esse mesmo retângulo do outro lado. E assim, né, a gente vai ter tipo a proporção, né, do óculos por completo. A gente está posicionando na perspectiva. E tá, né, fazendo o nosso óculos direitinho, né, com as proporções um pouquinho mais exatas, né, sem correr o risco de fazer com que uma lente fique menor ou maior que a outra. Então aqui traçando a linha aqui, a gente já tem mais ou menos o que seria o tamanho da lente. Beleza. Então a gente tem uma, tem a segunda. O meio dela aqui encontrado. Vamos fazer então o seguinte. Posicionar aqui, colocar aqui no cantinho.
vamos fazer, né, resolver esse óculos aqui agora numa perspectiva de 2 pontos. Buscando aqui a linha do horizonte, os pontos de fuga, traçando as linhas guias. Vamos encontrar aqui o que seria a quina para começar o nosso óculos, né, pensando que ele vai estar numa perspectiva de 2 pontos. Pensando aqui que ele vai dar numa perspectiva de 2 pontos. E aqui, né, a gente pode encontrar que é a primeira lente. A gente pode já usar essa linha guia aqui como base e fechar aqui, ó, o primeiro retângulo. Agora a gente tem que estabelecer o mesmo tamanho desse retângulo aqui do outro lado, assim como aqui o exemplo que a gente fez. Então vamos lá, fazer o X, encontrar o meio dele. A gente pode seguir como orientação ponto de fuga ali para fazer a linha guia, e só vir aqui na pontinha, tem que passar ali bem no meio ali, bem no cantinho ali do nosso primeiro retângulo. Aí acertamos aqui. Agora é só fechar aqui, ó, e pronto. Aquele outro retângulo ali, por mais que ele pareça menor, ele tem o mesmo tamanho que o primeiro. Com isso aqui eu posso puxar mais uma linha guia para ter ali o que seria o pé, né, do óculos. E com essa estrutura, né, com essa base aqui já pronta, tendo já a proporção das lentes certinho, ver como é que a divisão de planos ajuda muito a gente ter uma proporção um pouquinho mais exata. A gente pode ir trabalhando aqui livremente e desenhar o nosso óculos aqui sem medo de ser feliz. Agora eu vou dar uma aceleradinha no vídeo. Vocês podem ir acompanhando o processo. Um outro jeito também que a gente pode estar resolvendo esse óculos, se a gente reparar, ele tem uma divisão aqui no meio, né? Tem um espaço aqui entre uma lente e a outra. Então beleza. Como é que a gente vai fazer para poder dividir um retângulo agora do outro lado, sendo que tem ali um espaço ali, um vão? Então a gente estabelece aqui o primeiro retângulo, encontra o meio dele, né, fazendo um X. Como a gente tem uma referência aqui, né, tem uma base, vou traçar aqui o meio aqui para encontrar o meio do X, eu posso usar ela aqui e resolver esse meio aqui como se fosse um tanto aqui, ó. Medindo aqui, acertando certinho junto com a referência. A gente encontra aqui o meio, né, marcando aqui mais ou menos um tanto. A gente faz um X nele. E agora, né, para colocar, né, o tamanho do nosso primeiro retângulo lá do outro lado, né, como é que a gente vai fazer? Bem, agora que a gente marcou esse tanto aqui, ó, para a gente fazer uma linha, ela vai passar no meio ali daquele pedacinho ali que a gente fez, né, usando o óculos como referência. E aí a gente encontra, né, o que seria o tamanho
do primeiro retângulo que a gente buscou. Então tem que acertar aqui no meio. No meio dele, ali onde que a gente encontrou o X. E agora sim a gente pode traçar uma linha paralela ao primeiro retângulo. Chegamos no limite. E se a gente descer agora essa linha, a gente vai encontrar uma proporção ali do nosso primeiro retângulo, ou bem próxima dele, né? Interessante, né? Se a gente quiser encontrar, ó, esse tanto aqui agora, aqui do outro lado, exatamente aquela proporção ali, ó, basta eu fazer o seguinte, ó, vou encontrar o meio aqui, ó, nosso primeiro retângulo, desse segundo retângulo que a gente criou. A gente vai pegar aqui na pontinha dele, ó, do tantinho ali, vir aqui no meio, fazendo um X desse nosso segundo retângulo, e aí, ó, bem aqui no cantinho, a gente vai encontrar um limite lá na outra ponta. E se a gente traçar a linha aqui, né, acompanhando o retângulo e descendo, a gente vai ter aqui a proporção daquele primeiro tanto ali que a gente encontrou. Aquele primeiro retângulo ali um pouquinho em pezinho. Legal, né? Então, esse mesmo tamanho aqui, ó, agora ele foi estabelecido aqui também. Se a gente quiser colocar também esse retângulo aqui do outro lado, a gente fazer o seguinte, ó, dali da quina nele e passar aqui no meio do retângulozinho menor. E a gente estabelece, encontra, ó, a proporção de mais um retângulo. Mas a gente não precisa nem ir tão além, né? Porque a gente só quer agora o suficiente para a proporção, né? Para a escala ali só do óculos. Mas fica aí a curiosidade. Ainda dá para dividir de muitas outras formas, ainda dá para explorar muito mais e aplicar em todo tipo de estudos e referências. Mas vamos treinar agora em cima, né? Estabelecendo só a proporção aqui do óculos e aplicando isso numa perspectiva, mais uma vez, de 2 pontos. Então é isso aí, galera. Acho que a gente fecha por aqui. Creio que a gente tenha conseguido pegar uma base, né, de como funciona a divisão de planos. Deixando esse óculos aqui e algumas outras referências para a gente estar aplicando esse estudo aqui. Recomendo, né, estar utilizando, reforçando a ideia aqui, algumas referências um pouco mais simples. Pegando esse óculos, talvez uma tesoura, não sei, um grampeador, elementos assim. Quem sabe depois se aventurar numa bicicleta ou numa motocicleta, a gente vai evoluindo aos poucos. O legal mesmo é que não só ajuda a gente a ter uma visão tridimensional, né, melhor das coisas, como também ajuda a gente a trabalhar uma proporção, não é, e uma medição
um pouquinho mais exata das coisas que a gente está fazendo. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!